ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E hoje nós vamos fazer aquele vídeo que vocês gostam bastante, responder as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram e na comunidade do canal. Se você ainda não sabe, periodicamente a gente lança um post lá no Instagram para vocês mandarem suas perguntas e a gente responder aqui em vídeo. E lembrando que os membros têm prioridade de resposta. Então se você ainda não nos segue no Instagram, já siga aí, é o segundo link na descrição, porque o primeiro é do nosso servidor no Discord. E sem mais enrolação, bora direto para a primeira pergunta. E a primeira pergunta é do Sanjão da Massa, o tal do Taxado. E a pergunta dele foi a seguinte: o grande objetivo sempre foi achar o One Piece, e segundo o próprio Barba Branca, a grande guerra vai vir após alguém achar o One Piece. Isso não pode ser um pouco prejudicial para a obra em relação à atração pela história? Afinal, o grande objetivo já vai ter sido cumprido. Aí teremos a guerra. Um salve pro Sanjiter de Samuel. Aí, pra você, Samuel, esse salve. Eu vou estar aceitando isso daí como um insulto vindo dessa pessoa. E respondendo a pergunta dele, eu acho que não vai ser nem um pouco prejudicial pelo motivo de desfecho da obra ser motivado pelo tesouro. Como a gente sabe, e o próprio Oda afirmou isso, que não vai ser uma coisa tipo, o tesouro é a viagem que você teve até aqui, é os amigos que você fez ao longo da jornada. Como ele disse que é um tesouro palpável e além de uma recompensa, é algo que com certeza vai motivar uma guerra, é isso que vai definir o que vai ser o final da obra, já que o tesouro vai ser o pontapé inicial para o desfecho completo do mangá. Muita gente até imaginava antes dessa declaração do Oda, que o último capítulo de One Piece seria justamente o Luffy encontrando o tesouro, mas aí eu acho até que não faria nenhum sentido, porque viraria só uma recompensa da jornada que o Luffy teve, independente se fosse um balde de ouro ou alguma coisa assim. Então eu acho que não só ia enriquecer a obra, como ia tornar ela com um significado ainda muito maior, porque a gente passou todo aquele tempo para achar o tesouro, e o tesouro tem um grande significado que vai causar o desfecho da obra. Exatamente. E a próxima pergunta é do Shankzão da Massa. Ele perguntou o seguinte: qual teoria que vocês gostariam que se tornasse canônica e qual não? Eu sei que isso pode parecer um pouquinho estranho, mas uma teoria que eu queria muito que se concretizasse é aquela nossa que a gente colocou no vídeo que o Eiichiro Oda não pode ver, não completamente. Eu espero me surpreender muito com o que o Oda vai trazer pra obra, mas pelo menos aquela ideia que o significado desse tesouro e dessa celebração é a libertação do mundo, que vai motivar a queda do governo, que é a grande guerra, que a gente até mencionou na pergunta passada. O próprio Arthur do canal Library of Ohara, que fez uma mega teoria recentemente, que é simplesmente fenomenal, ele também compartilha essa ideia. Inclusive o vídeo dele saiu semanas depois do vídeo da gente, então cara, foi muito legal, uma coincidência muito bacana. E a teoria que eu pessoalmente não queria que se concretizasse é o fato do Luffy ter poderes porque ele é um Lunari. Eu prefiro a ideia do Luffy ser apenas um menino que comeu uma fruta da borracha. Pra mim, isso que torna o One Piece tão especial. O Luffy pra mim é o personagem mais simples de One Piece, mas o mais complexo ao mesmo tempo. Ele é apenas um adolescente que quer buscar a liberdade acima de todas as coisas. E isso pra mim é o que torna o Luffy um dos meus personagens favoritos. Então eu não queria que ele tivesse alguma coisa que o tornasse especial. Eu queria que ele simplesmente fosse especial pela vontade que ele tem de buscar a liberdade. E a próxima pergunta é do El Vicente Bones. Kaido é o Luffy que deu errado? E isso também já liga com uma próxima pergunta, que é do Jimmy Bob. O tema sorriso está em bastante destaque nesse momento em One Piece, e sabemos que de alguma forma o sorriso tem ligações com o Joy Boy. Será que o Kaido pediu propositalmente para que as smiles fossem feitas para fazer as pessoas sorrirem, e que na verdade isso não seria falha da fruta? Cara, eu gosto muito dessa ideia, e a gente juntou essas duas perguntas por um motivo só. Eu acredito sim que o Kaido é uma espécie de Luffy que deu errado. Eles têm a mesma vontade por batalha, têm diversas ligações com a história do próprio Joy Boy, gostam de festejar com as pessoas, o próprio Kaido é um beberrão, e o Kaido demonstra conhecimento sobre o Joy Boy e já falou do sorriso do Luffy, que ele sorri quanto mais fica perigosa a situação, e também afirmou que ele poderia não ser o próximo Joy Boy. Porém, as suas motivações são completamente diferentes uma da outra. O Luffy luta pelas pessoas e o Kaido luta por ele próprio, pelo próprio egoísmo. O Kaido promove festas, mas essas festas sempre são com desperdício de comida, com pessoas terríveis, enquanto grande parte de um país passa fome. Já o Luffy faz completamente o contrário, ele festeja com todo mundo e, como ele próprio disse, quer fazer um ao ano em que todos possam comer em liberdade. E tantos outros motivos que a gente pode ver até no capítulo 1000, quando o Luffy lembra de todas as pessoas da aliança antes de acertar o Kaido de verdade. E isso já linka com a pergunta do Jimmy, porque ele fala sobre os efeitos das smiles, que é fazer com que as pessoas acabem rindo, mesmo quando elas querem chorar. E isso é outro ponto que prova como o Kaido é uma espécie de Luffy ou Joy Boy que deu errado, porque ele força as pessoas a rirem, porque o Joy Boy fazia isso, e já o Luffy faz isso naturalmente, pela sua própria essência. Então essa ideia é muito legal e eu acredito que o Oda ainda vai se aprofundar nisso na batalha final entre o Luffy e o Kaido.
E a próxima pergunta é do Monkey D. Douglas. Ele perguntou o seguinte: salve supernovas, por que não lançam a análise do capítulo na sexta enquanto o hype do capítulo está alto? Acho que pegaria bem mais visualizações, sei que praticamente todos os outros canais lançam, mas a análise de vocês é diferenciada. Muito obrigado pelo elogio, mano, e o motivo disso é bem simples. Nessas férias de fim de ano a gente quase conseguiu fazer isso, a gente começou a lançar no sábado os capítulos, mas em dias normais é muito difícil a gente fazer porque a gente não tem editor, então quem faz todo o processo de edição somos nós mesmos. Então acaba que fica muito corrido lançar o vídeo de capítulo na sexta e a gente acaba deixando pro sábado ou no máximo pro domingo. Mas a gente já tá tentando acelerar o processo, fazendo edições mais rápidas e mais dinâmicas pra vocês. E no futuro, quem sabe a gente consiga contratar um editor e consiga trazer os vídeos de capítulo mais rapidamente. E a Lani Radassa mandou uma pergunta bem grande, a gente vai deixar aí pra vocês lerem enquanto a gente responde. E é uma pergunta muito interessante, vamos lá. Eu curti muito essa ideia, é muito bem argumentada, tem paralelos muito legais, principalmente pela Shira Rocha. Enquanto eu li a pergunta, eu lembrei da cena do In com a foto da Vivi e ela falou logo em seguida na pergunta também. Então, cara, é uma ideia muito legal. Eu também acho que combinaria pelo fato de ela ser de uma das famílias dos 20 reis, mas que veio pra quebrar isso, já que os Nefertari não quiseram ficar em Marijoa e ser ruins daquela forma como os Cherubitos são. E eu acho que também combinaria bastante, como ela mesma falou, com o fato do Luffy não querer governar nada. Porém, eu também trago outra aposta que também combina muito com a própria argumentação dela, que em vez de ser a Vivi, o líder poderia ser o próprio Dragon, e o Dragon que seria o tal Joy Boy, o tal governante. Porque pra mim existe uma coisa muito específica sobre o Joy Boy na obra, e eu vou usar até um exemplo bíblico. Na época que Jesus era vivo, as pessoas acreditavam que o Messias viria como um governante que ia tirar os romanos de Israel à força, como um rei, como um soberano, que viria com a espada e tiraria todos eles. Só que Jesus, quando veio, foi completamente diferente. E eu acho que é basicamente essa ideia que existe sobre o Joy Boy em One Piece. As pessoas acreditam que ele vai vir como um grande soberano que vai derrubar o governo mundial e quebrar tudo, e até a gente acredita nisso, mas o Joy Boy seria basicamente como o Luffy é. Ele liberta as pessoas, faz elas rirem como na lenda do Nika, mas ele não quer nenhum trono nem quer governar nada. E é aí que a figura do Dragon entraria perfeitamente, e pela própria ideia dele de tirarem os Cherubitos de Marijoa e criarem um governo justo para o mundo inteiro. E a próxima pergunta é do Marcelo Diniz. Um salve da Terra da Rainha. Cara, se isso aqui for Inglaterra e você estiver morando aí, por favor, confirma aí nos comentários. Mas enfim, ele perguntou o seguinte: vocês acham que o Luffy possa sofrer de uma doença terminal e que o LoL daria sua vida por ele fazendo a cirurgia perene? Cara, um salve aí pra Terra da Rainha. E essa pergunta é muito interessante porque a gente já fez um vídeo sobre isso lá no início do canal, é um vídeo bem antigo, e eu acredito que a gente continua com a mesma opinião hoje. O Luffy usa técnicas que exigem muito de seu corpo, e se ele fosse um ser humano normal, provavelmente ele não aguentaria. E lá em Impel Down, a gente sabe que ele perdeu parte de sua expectativa de vida pelo tratamento de Ivankov. Então o Oda já aborda isso na obra de uma forma que dá a entender que o Luffy possa morrer mais cedo do que o normal. Eu não sei se por uma doença terminal assim como foi com Roger, mas talvez no meio de uma batalha. Nós sabemos que os vilões a partir de agora serão muito fortes, até mais fortes que o Kaido, então imagine uma luta contra Barba Negra, por exemplo, que é um dos caras mais fortes de One Piece atualmente. Eu vejo muito Lau fazendo esse tipo de sacrifício depois de ter descoberto o que significa o século perdido, porque ele vai saber que o Luffy é aquele que está destinado a virar o mundo de cabeça para baixo e estaria disposto a dar sua própria vida para ver isso acontecendo. Então eu acredito que seja uma possibilidade bem bacana e espero que o Oda faça isso de alguma forma. E a Cassia Moura perguntou o seguinte: depois que o anime de One Piece acabar, o que vocês pretendem abordar no canal? Porque a maioria dos vídeos, se não todos, são sobre ele. Você já tem alguma coisa em mente? Alguma coisa em mente ainda não. Tem alguns mangás que a gente gosta muito. Eu, por exemplo, acompanho Boku no Hero. Eu acho um mangá muito da hora. Mas eu não sei se Boku no Hero vai sobreviver até o fim de One Piece. Então, não é algo muito certo. A gente também pensa bastante sobre séries da Marvel, sobre o universo da Marvel. Mas é um pouquinho pro futuro. One Piece ainda vai durar bastante. Então tem muitos anos de canal pela frente, se Deus quiser. Mas a gente já tá pesquisando algumas coisas e quer testar algumas coisas aqui no canal para ver a aceitação do público. Mas a gente quer expandir o conteúdo do canal também. E a próxima pergunta é da Yamato Fandom. Ela perguntou o seguinte: vocês acreditam que a Vivi vai voltar para o bando depois dos acontecimentos da Reverie? E a Hancock, agora que ela não é mais uma Shichibukai? Quando o Yamato entrar no bando, vai ser por convite do Luffy ou ele vai se amarrar ao navio como Oden fez? E sobre a primeira pergunta da Vivi, a gente tem uma teoria muito legal pra mostrar pra vocês. Se liga. A gente sabe que o Kuma virou praticamente uma máquina por completo, e ele virou até aquele escravo perfeito, infelizmente, como aquele Tenryubito falou na Reverie. Então, considerando ali as propriedades do fruto, pode ser até que o fruto dele já tenha sido passado adiante, ou até que ele realmente morra finalmente no corpo físico, e a fruta dele passe adiante. E a fruta dele é muito interessante porque o Kuma, o que muita gente não sabe, ia ser um Mugiwara. E por quê? No SBS do volume 59 tem uma resposta muito interessante que o Oda dá sempre aquelas respostas
estratégias de fuga, mas ele acaba explicando isso. A pessoa pergunta o seguinte: Odachi, percebi uma coisa incrível, é que se você mostrar os usuários da Akuma no Mi dos Chapéus de Palhas em números, serão dos números do 1 a 10. E aqui ele mostra. Gomu Gomu é um jogo de números para 5 e 6. Chopper, que tem a Hito Hito no Mi, é o 1 e o 10. A Hana Hana da Robin é o 8 e o 7. O Brook é a Yomi Yomi, que é o 4 e o 3. Então os números seriam 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 10. Mas não tem o 2 e o 9. Então quem comeu a Nikyu Nikyu, que seria 2 e o 9, o jogo de palavras, seria o Bartolomeu Kuma. E ele seria o próximo Chapéu de Palha, por favor, diga. E aí o Oda responde que ele ficou em choque, e a gente sabe que quando um fã descobre alguma coisa, o Oda muda a história. Então ele fala que ficou muito surpreso, que não vai comentar sobre isso e passa para a próxima pergunta. Ou seja, o cara acertou e o Oda mudou a história. Mesmo que o Kuma não tenha virado Mugiwara, ele acabou ajudando a tripulação quando separou eles e cuidou do Sunny. E outras coisas interessantes sobre o Kuma é, por exemplo, a recompensa dele era de 296 milhões, o 2 e o 9 tá aí. O seu aniversário é em 9 de fevereiro, 2 do 9. Portanto, tá faltando essa fruta no bando de Chapéu de Palha, tá faltando a Nikyu Nikyu no Mi, que é o 2 e o 9. E quem é que poderia ter essa fruta? Essa pessoa é a Vivi. E a Vivi com essa fruta completaria os números. Mas por que a Vivi que teria essa fruta? Vamos lá. A conexão com ela é lá da saga do Baroque Works. A única razão pela qual Vivi foi capaz de entrar pro Chapéus de Palha e até a fuga dos Chapéus de Palha no fim do arco de Alabasta é por causa de duas pessoas, o Mr. 2 e o Mr. 9. Foi por causa do Mr. 9 que a Vivi conseguiu escapar do Mr. 5 e da senhorita Valentine. E ele escolheu a amizade deles e deu a ela um caminho para escapar e alcançar os Mugiwaras. E foi por causa, é claro, do Bon Clay que os Mugiwaras fugiram de Alabasta e conseguiram se despedir dela a tempo dela poder ver isso naquela cena maravilhosa. E é claro, a Vivi tá envolvida no Reverie. Tudo que tá acontecendo no Reverie também aconteceu com a Vivi. E o próprio Sabo já ia fazer uma revolta para salvar o Kuma. E eu acredito muito que o Kuma pode ter morrido nesse processo e a fruta que no futuro vai aparecer com a Vivi. E a Vivi, pra mim, com certeza tá com o Sabo. E o governo mundial incriminou o Sabo por ter matado, provavelmente, o Kuma ou o Rei Cobra e ter raptado, que é o sequestro, a Vivi. Só que na verdade ele fez isso pra salvar ela. Então eu acho que é assim que a Vivi pode voltar, e inclusive com essa Akuma no Mi muito legal. Já sobre a Hancock, eu prefiro que não, até porque a dinâmica dela é mais com o Luffy do que com os outros Mugiwaras. Eu acredito que vai ter uma cena dela conhecendo o bando e toda essa dinâmica com o próprio Sanji, né? Mas eu acho que nos Mugiwaras nem tem tempo pra um desenvolvimento mais profundo dela lá. E sobre a Yamato... 100% confirmado. Bom, é isso. E a próxima pergunta é do Gael. Se o Zunisha tivesse a tal fruta lendária, qual seria o poder da fruta na opinião de vocês? E como isso impactaria na história de um modo geral? Ah, e por sinal, manda salve. Cara, a ideia do Zunisha ter a tal fruta lendária é muito legal. Eu acho que seria interessante se fosse uma espécie de Zoan divino. E por que isso combinaria com o Despertar, que é citado naquele capítulo? Por um seguinte motivo. Lá em Impel Down, o Crocodile fala sobre o Despertar e ele fala que as tais bestas de Impel Down estavam despertadas porque estavam na forma animal completamente, já tinham perdido a consciência humana. E se você parar pra pensar, o Zunisha é basicamente isso. Ele é uma espécie de ser vivo, um animal gigante que tem consciência, mas que não se comporta pela própria vontade. Ele é apenas um animal que tá seguindo um percurso que foi mandado pra ele há muito tempo atrás. E só conseguiu fazer alguma ação significativa quando alguém como o Momonosuke deu uma ordem. E outra coisa que explicaria o fato do Zunisha nunca voltar à forma normal, humana, é porque ele tá na água. Ele não tá completamente submerso, mas tá com boa parte das suas pernas no fundo do mar. O fato dele estar na água deixaria ele fraco, ele nunca conseguiria voltar à forma normal, nem voltar à sua consciência completamente. Então eu acredito que seria basicamente essa fruta lendária dele. Resta saber o que é que essa fruta tem de tão lendário e tão assustador pros Gorosei. E salve pra você, mano. E a próxima pergunta é do Arthur Braggio. Ele perguntou o seguinte: que importância vai ter o Almirante Touro Verde? No anime pelo menos não mostrou o rosto dele, só a silhueta, nem no mangá, irmão. Eles não fariam esse mistério para um personagem relevante, mas o que exatamente ele deve fazer? Cara, lembrando do paralelo entre Thriller Bark e Wano, a gente tem que pensar que alguém mandado pelo governo vai aparecer no final do arco. Porém, quem seria essa pessoa? Já tem navios do governo mundial vindo para Wano, e provavelmente não são só soldados básicos, até porque temos dois Yonkous batendo de frente. Se fosse pra apostar em alguém que apareceria no final dessa guerra, pra mim seria o Almirante Touro Verde. O fato de não mostrar a silhueta dele talvez seja justamente porque o rosto dele pode nos revelar algo. E tem toda aquela coisa dele não comer e a gente precisa entender o que é isso. Imagina se quando ele for revelado, o cabelo dele for branco como o do King. Seria bem louco, mas a gente pode esperar de tudo. E a última pergunta é do Nego Rafa Shorn.
o que são aquelas sombras que aparecem no final de Thriller Bark? Cara, eu tenho duas apostas. A primeira é que pode ser algum tipo de sombra ou alguma revelação do poder do Win. A gente já fez uma teoria aqui no canal sobre o Win ter uma espécie de poder que ele consegue observar todos os acontecimentos ao redor do mundo, e esse poderia ser um deles. A gente vai deixar linkado aí na descrição pra vocês. Mas depois do último capítulo, até em Cal aqui a gente conversando, a gente acha muito que pode ser um segundo elefante como o Zunisha. E por quê? É bem claro que o Zunisha tem algumas referências à cultura budista, mas a principal delas é o quadro do Salvador Dali, que tem dois elefantes que parecem muito com toda a estrutura do Zunisha. E a própria sombra de Thriller Bark, como ela é revelada, parece muito com esse quadro aqui de quando os Mugiwaras estão prestes a subir no Zunisha. E essas duas luzes que aparecem, parecem muito ser olhos, poderiam ser alguns minks ou até outra raça que estava descendo ali pela perna do elefante de alguma forma. Mas uma coisa que indica que não são olhos é porque no final da página, o Oda faz dois quadros com as luzes, um em cada. E geralmente ele não faz isso com olhos e não faria nem sentido. E é sempre bom lembrar daquela nossa teoria sobre a Grand Line e o Novo Mundo se parecerem. E novamente a gente vai deixar o vídeo aí linkado pra vocês verem, mas falando que rapidamente os arcos de One Piece se parecem uns com os outros. E o ponto onde o Wano tá é justamente Thriller Bark no decorrer da história da Grand Line. E Thriller Bark e o Wano tem diversas conexões, principalmente as ligações que são feitas entre Mori Kaido, o Ryuma, a espada Shusui, mas a principal coisa é, Zunisha chegou em Wano. E no fim do arco de Thriller Bark, aparecem essas sombras. Seria essa mais uma vez a ligação do Oda sobre os dois arcos e a revelação de que realmente existem dois elefantes como o quadro do Salvador Dali e que esse outro elefante poderia guardar ainda muito mais segredos sobre a obra? Imagina até se são os lunares sobreviventes que estão em cima desse elefante. Bom, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Léo, lembra de tomar seus remedinhos depois que já tá fazendo efeito, viu, da loucura? E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você não teve sua pergunta respondida nesse, nós vamos fazer uma parte 2, porque realmente vocês estão comentando bastante e tem muita pergunta muito legal. Mas lembrem-se, a maneira mais fácil de vocês terem suas perguntas respondidas é nas lives que a gente faz basicamente toda semana. Normalmente acontecem no sábado, pela parte da tarde mais pra noite. Então estejam atentos no nosso Instagram, que a gente sempre tá divulgando lá, e no Discord também, que a gente bate papo com vocês direto. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. E é isso, galera. Valeu! Valeu!